E aí, meus queridos, tudo bem? Olha, nesta aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre uns números racionais. É isso mesmo, é a ideia de fração e também aborda um pouquinho dos números decimais. Vamos aprender então junto com o professor. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Anderson Oliveira e nós vamos iniciar juntos essa introdução ao conjunto dos números racionais. Observe comigo. A ideia de fração nada mais é do que algo que surgiu há muito tempo atrás. Pensa você, alguém que quisesse dividir, por exemplo, uma corda. Veja, eu vou dividir uma corda. E aí, se a gente não tivesse essa ideia para cortar a corda ao meio, por exemplo, eu não teria o conceito de fração. Ou seja, a fração implica sem querer, querendo, uma divisão. Exatamente. Pensa comigo, lá na pré-história, nós tínhamos um símbolo associado nas cavernas, nos papiros. Eu não sabia, né? Não sabemos disso, mas existiam alguns símbolos. E eu quero mostrar para vocês esse símbolo aqui, ó. Veja só, eu tenho esse círculo, essa bolinha, né? Que representa, na verdade, para nós, um inteiro. E aí eu tinha esses tracinhos, que representa o número ou a quantidade que seria repartido, que seria dividido para alguém, alguma coisa. Agora, que coisa também não sei, a gente precisa estudar um pouco mais sobre a história da matemática. Então, nesses exemplos, eu coloquei aqui, ó, a ideia de 1/3, a ideia de 1/6, e aqui, opa, eu tenho agora um calcanhar. Calcanhar, professor? É, quando você começou a estudar matemática, foi apresentado a você a ideia dos números egípcios, isso mesmo. E lá nós temos então os calcanhares. E esse calcanhar, que tem um símbolo de U virado de ponta cabeça, nada mais é do que cada um deles vale 10. Então, por isso eu tenho aqui 1/20 associado a esse exemplo. Professor, o senhor falou grego. É, eu sei. Mas vamos tentar entender. Olha, ideia de fração. Veja que eu tenho aqui uma reta. Ela está inteira, não é verdade? Ou melhor, um retângulo azul. Veja comigo, inteiro, todo azul. Agora, vamos partir ele ao meio. Quando a gente partir ele ao meio, nós vamos ter então, exatamente, o que será? Ah, já partiu? A metade. Nós temos a metade, nós chamamos de metade ou 1/2. Veja, eu parti ele ao meio, ou seja, eu tenho a metade vermelha e a metade azul, ok? Dividimos então em duas partes iguais. E se eu quisesse dividir em 3 partes iguais? Como que ficaria essa leitura, esse conceito? Veja bem, nós temos então 1, 2, 3 partes iguais. E veja, quando eu dividi aquele inteiro em 3 partes iguais, nós temos 1/3, 1/3 e 1/3. Ou seja, é a terça parte do inteiro, ou ainda apenas 1/3, ok? Veja bem, então eu tenho a parte vermelha, a parte verde e a parte azul. E cada uma delas representa 1/3, ou seja, 3 partes do meu inteiro, ok? Sendo assim, vamos então à ideia de 4 divisões. Isso mesmo, 4 divisões. Eu tenho agora 1/4. Olha só, 1/4 com 1/4, com 1/4 e 1/4. Um vermelho, um verde, um amarelo e um azul. Muito bem.
4 partes iguais. Temos então o conceito de quarta parte, a quarta parte do inteiro, ou ainda 1/4 do meu inteiro. Vamos tentar então compreender melhor a ideia da fração por meio dos números fracionários. Isso mesmo. Foi criado um símbolo para essa fração. E aí eu preciso que vocês anotem esse símbolo. Por quê? Quando vocês anotarem esse símbolo, você vai conseguir distinguir, porque na fração, quando o professor citou a ideia da metade, a ideia de 1/3, a ideia de 1/4, por exemplo, nós temos que destacar 2 elementos importantes no conceito de fração. Você sabe qual é? Sabe? Muito bem. Você disse certo, é o conceito de numerador e denominador. E a barra vai separar, então, esses 2 elementos. Vamos ver o nosso exemplo. Olha só. Sendo A e B números naturais e B diferente de 0, por quê? Não existe nenhum número, tá? Que seja divisível por 0, tá bom? Só por isso. Então, a divisão de A por B, com o símbolo divisão, como nós já conhecemos, nós vamos representar agora como fração. Veja, A sobre B, ok? Então, vamos pensar um pouquinho. Esse A sobre B seria o quê? Vamos lá. Uma pausa para vocês pensarem um pouco. Ei, você pensou mesmo? Não? É algo novo para você? Não tem problema. Eu vou explicar. Vem comigo. Olha só. Eu tenho, então, os 2 elementos que eu comentei. E esse traço, que pode ser chamado também uma barra, enfim, ela vai indicar uma fração. Vamos prestar atenção. Vocês estão vendo que aqui eu tenho o número A, correto? E esse número A é um número qualquer, tá bom? Depois nós vamos aprender um pouco mais sobre a leitura dessa fração. Mas agora é apenas uma representação. Então, vamos pensar assim. Na parte superior da barra ou do nosso traço, nós teremos um elemento chamado numerador. Escrevam lá comigo, numerador. Isso mesmo. Então, acima nós temos numerador. Professor, e o de baixo? O de baixo, vocês que estão ansiosos para saber o nome dele, é o famoso denominador. É isso mesmo. Então, nós temos o numerador e o denominador. Para fazer um reconhecimento de um determinado exemplo, eu vou colocar aqui. Pensa comigo, se eu tivesse este exemplo, 3 sobre 2, ou seja, 3/2, ou ainda 3 dividido por 2. E eu quero identificar, vem comigo, vocês vão me ajudar. Eu vou colocar aqui quem é o meu denominador. Fala para mim, quem é o meu denominador? É o 3 ou é o 2? Quem é o denominador? Quem? Muito bem, o 2. O denominador é o número que está embaixo. Denominador. Muito bem. E em cima, o que nós temos? O numerador. Que neste caso, meus amores, neste caso, o meu numerador é 3 e o meu denominador é 2. Se eu tivesse que representar essa fração com a ideia desses elementos, nós já íamos identificá-los, ok? Então,
vamos entender melhor com esse exemplo que o professor disponibilizou no slide. Olhem lá. Bom, já sabemos o símbolo A sobre B, numerador e denominador. Sendo assim, olha o exemplo que o professor colocou aqui no quadro digital. Preste bem atenção, nós temos 5 sobre 6. O numerador é 5, o denominador é 6. Ou seja, a quantidade de partes consideradas do total, do todo. É isso mesmo, é o nosso numerador. Agora, o denominador, a quantidade de partes iguais em que o todo foi dividido. Ai, será? Como que eu vou conceituar isso, professor? Deixa eu explicar de uma outra forma. Presta atenção aqui comigo, só um pouquinho. Veja, eu tenho agora 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Muito bem, a gente já sabe fazer essa divisão. Mas se eu tivesse que representar, como que ia ficar representado esse número através de uma fração? Vamos tentar compreender de uma forma geométrica. Vamos lá, só um minutinho. Tenta fazer alguma coisa que represente da forma geométrica 10 dividido por 2. Da mesma forma que nós dividimos o inteiro em uma metade, em um terço e em um quarto, ok? Vamos tentar então dividir, exemplificar na forma geométrica 10 dividido por 2. Ei, conseguiu representar na forma geométrica alguma coisa, alguma situação? Não? Mas eu vou ajudar vocês. Vamos pensar então que nós temos 10 quadradinhos. Olhem aqui comigo. Assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos deve ser dividido em 2, em 2 pessoas. Então, nós vamos dividir, 10 meios, ou seja, nada mais é essa ideia de fração que nós temos aqui, nada mais é do que 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. E para 10, nada. Muito bem, então essa é a ideia de fração. Sendo assim, vamos representar. Se eu vou dividir 10 por 2, vamos juntos. Olha só, eu vou dividir aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Veja, 5 em partes amarelas. Agora, eu tenho mais 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o meu todo eram 10 e eu tive que dividir, então, por 2, que dá um resultado igual a 5. Assim, eu tenho 2 partes do meu todo, ok? Vamos tentar entender agora esses conceitos com outros exemplos. Veja bem, olhem só. Se eu tivesse, por exemplo, 3 quartos, ao efetuarmos a divisão de 3 por 4, não vamos obter um número natural, ou seja, o 3 é menor que o 4. Então, não dá um número natural. Ele vai dar um número com vírgula. É um famoso número decimal. Isso mesmo, um número decimal. Bom, qual é, então, o significado desta fração? Vamos pensar. Para e pensa um pouquinho comigo. A fração envolve a ideia de alguma coisa que foi dividida em partes iguais. Dentre estas partes, consideramos uma ou algumas dessas partes de acordo com o nosso interesse.
de acordo com o interesse meu, de acordo com o interesse seu, de acordo com o nosso, ok? Vejamos então. Olha um exemplo. Eu tenho então essa ideia. A unidade fracionada, eu tenho 3. E aqui eu tenho 1, separadinho, sozinho. Ô dó, não é verdade? Nós temos então 3 quartos, que era o nosso exemplo. 3 quartos. O que é isso? Significa que nós temos 3 partes de 4. Ou seja, nós tínhamos 4 tabletes aqui, ó, dessa representação do chocolate. E aí eu vou representar as partes que alguém comeu. Olha só, o Agenor comeu 3 partes. Se o Agenor comeu 3 partes de 4. Por isso, 3 quartos. Agora, quanto sobrou? Ó, sobrou esse aqui, lá no cantinho. Por quê? Sobrou 1 quarto. Porque o total não é 4. Então, se ele comeu 3, obviamente, sobrou 1. E esse 1 que sobra é 1 de 4 partes, ok? Por isso, 1 quarto. Ficou um pouco mais claro? Eu espero que sim, tá ok? Vamos lá. Agora, eu quero ensinar para você a leitura de fração. Mas antes, eu já aviso que é preciso prestar atenção e, se possível, já ir anotando a leitura, anotando o conceito para não perder nenhum detalhe da forma que nós vamos fazer essa leitura. Veja bem, nós vamos representar aqui com os denominadores, no exemplo da fração, e como que eu leio, como que se representa. Então veja, quando o denominador é 2, denominador, número de baixo, é 2, nós vamos ter um exemplo. Aqui, nesse caso, 1 sobre 2. Ó, 1 meio ou metade. A gente já viu, né? Agora, quando o denominador é 3, olha, eu tenho o numerador 2. Então, como é que eu leio isso? 2 terços. Veja, o denominador recebe um nome, terço, terça parte, ok? Então, 2 terços. Depois, nós temos aqui o denominador sendo 4. Olha, é quarto, ok? Ou quarta parte. Desta forma, nós temos 1 quarto, ok? Olha lá, agora, com o denominador sendo 5. Veja, eu tenho 13 sobre 5. 13 quintos. Com o denominador sendo 6. Eu tenho 5 sextos, ok? Veja, nesse exemplo, né? 5 sobre 6, 5 sextos. Então, é a sexta parte, ok? Desta forma, nós vamos estar tendo o denominador 7, buscando sétimas partes. Ou seja, 2 sétimos foi dividido em 7 partes, mas foi consumido apenas 2 partes. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo associar? Será? Vamos ver. 8. Olha, no denominador. Então, foram 8 pedacinhos. Só que daí eu coloquei no numerador 7, ou seja, 7 oitavos. Nada mais, nada menos. Se eu fosse pensar em tabletinho de chocolate, eu comi 7 quadradinhos e deixei apenas 1, porque sobrou. 7 oitavos foi o que eu consumi. E aí eu tenho aqui 9. 9 representa a 9ª parte. Então, vamos pensar, 10 sobre 9, nós vamos ler assim, 10 nonos, ok? E aí, professor, quando passa de 9, como é que fica? Aí começam alguns conceitos especiais que referem-se aos números racionais também. Veja só, quando eu tenho o denominador, 10. Quando eu tenho o denominador, 100. Quando eu tenho o denominador, 1000. Aí começa a conceituar a ideia de divisão. É isso mesmo. Divisão por 10, divisão por 100, divisão por 1000. Sendo assim, na fração temos, então, 1 sobre 10. Como é que eu leio, prof? Você vai ler assim, 1 décimo. Se fosse 2 aqui, 2 décimos. Ok? Nesse caso,
21 centésimos. Olha, 21 sobre 100. Então, 100, 2 zerinhos, ali no denominador, eu tenho 1 centésimo, ok? E aí, para finalizar essa parte, que é muito importante, nós vamos ter, então, o 1000 no denominador. E o 1000 no denominador representa os milésimos. Sendo assim, nesse exemplo que o prof colocou aqui, ó, 5 sobre 1000, nós vamos ter, então, 5 milésimos. Vocês entenderam? Vocês compreenderam bem mesmo essa parte? Sim ou não? Eu queria que vocês estivessem já copiando tudo, hein? Fazendo tudo para não esquecer. Tá certo? Essa leitura é muito importante. Essa parte é uma parte teórica. Então, é preciso lembrar, é preciso associar. E, claro, se você tiver com o seu livro, ótimo, você vai acompanhando e vai, de repente, marcando as páginas que você precisa retornar para aprender um pouco mais sobre as leituras. E aí, vem outros denominadores. Outros denominadores. Agora, acima de 10, mas são menores que 100, ok? Por exemplo, 11. Toda vez que eu pego 11, 12, 13, 14, 15, enfim, tem que ser menor que 100. Nós vamos atribuir a palavrinha avos, ok? Avos. Olha só, quando eles estiverem no denominador. 37, 11, avos. Olha só, aqui, nesse exemplo, 5, 12, avos. Aqui, 13, no denominador. No exemplo, eu tenho 7, 13 avos. Então, quando eu tenho um número associado que está entre, aqui sendo 11 e 99, atribuímos a palavrinha avos no final, ok? Ótimo. Sendo assim, eu quero fazer um desafio. Presta bem atenção nesse slide que o professor colocou para vocês. É fácil, porque nós vamos precisar representar as frações que ali estão. Porém, não se percam, nós vamos representar as partes que estão pintadas. É isso mesmo, veja só. Eu farei com vocês a primeira parte, tá? Na letra A, por exemplo. Se você for pensar, você pode contar quadradinho por quadradinho, ou você pode ter a ideia da base vezes a altura. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 6 é 18. E quantos estão pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, qual vai ser o resultado? Não sei. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho e tentem fazer esse exercício de reconhecimento da fração. Vamos lá! Eu sei, ficou meio difícil, não entendeu muito, foi isso? Calma, nós vamos voltar, porque você precisa copiar os slides que dão a ideia da fração. Veja, nós vamos precisar copiar o que é a metade, um terço, um quarto, um quinto, um sexto.
o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, o centésimo, o milésimo e a parte que entra, aquela palavrinha mágica, avos, ok? Então vamos voltar aqui, nesta parte. Muito bem, eu preciso que você tenha isso no seu caderno, anotado, e depois o seu professor vai visualizar que você compreendeu melhor esse conceito com suas anotações, ok? Vamos lá, um tempinho, hein? Não vou demorar muito. Muito bem, continuando, copiando, lembra, as leituras que vão nos dar a ideia da fração. Vamos lá, próximo slide. Agora, a parte que estava faltando. Isso mesmo, décimo, centésimo, milésimo. E daqui a pouquinho eu volto para vocês, ok?
Copia aí. Agora sim, para finalizar esses conceitos com os avos, vamos lá, os exemplos que o professor disponibilizou. Anotem tudo aí no caderno de vocês. E daqui a pouco nós vamos resolver juntos esse exercício, ok? Então, vamos lá, copiando os exemplos dos avos. Vamos lá, 11 avos, 12 avos, 13 avos, quando forem os denominadores. Copia aí. E aí, agora você já anotou tudo e com certeza vai conseguir fazer cada um dos exercícios que estão aqui propostos a vocês, certo? Então veja, vocês irão representar as partes pintadas do todo. Presta atenção, eu vou fazer só a letra I agora, assim, mentalmente, tá? Veja, eu tenho um triângulo,
E nós temos duas partes nesse triângulo. Está dividido em dois. Eu tenho uma parte pintada e a outra não. Então, você vai pegar a parte que está pintada, 1, sobre quantas partes nós temos no todo? 2. Ok? Apenas isso. E eu já vou corrigir com vocês. Fazendo.
E aí, meus queridos, agora conseguiram realizar, sim ou não, reconheceram as partes pintadas dessas frações, desses exemplos? Encontraram o numerador e o denominador? Sim ou não? Fala para mim. Se vocês fizeram certinho, vocês deveriam encontrar essas representações aqui. Olhem comigo no quadro. Na letra A, nós tínhamos 8/18. Na letra B, 6/8. Na letra C, 4/9. Na letra D, 4/10. Na letra E, 3/6. Na letra F, 4/5. Na letra G, 6/16. Na letra H, 2/6. E na letra I, 1/2. Muito bem, você encontrou o numerador que representou as partes pintadas e o denominador que representava o todo da fração. Muito bem, fazendo isso, eu quero que vocês treinem aí depois o que o professor falou. Você prestou atenção, né? No que eu falei? E você vai escrever por extenso, ao lado de cada representação. Tudo bem? Ok? Mas vai fazer depois. Agora, eu quero que você saque aqui comigo, nesse slide, olha só, números decimais. E eu vou representar umas multiplicações e divisões por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1 milhão, não importa. Vai depender muito da quantidade de zeros que nós temos ali sendo o produto da nossa operação. Vamos observar o que eu tenho que fazer. Na multiplicação, nós vamos andar com a vírgula para a direita a quantidade de zeros que existir no produto. Olha o exemplo. Eu tenho 34,6 vezes 10, ou seja, eu vou andar uma casa para a direita. Para a direita. Olha onde está a vírgula, posicionada aqui no 34, certo? Eu vou andar agora aqui, ó, após o 6. E eu vou ter o resultado, 346. Depois nós temos um outro exemplo. 0,1256 vezes 100. O que eu vou fazer? 2 zerinhos. Vamos andar, então, 2 casas para a direita. Ou seja, 1, 2. Logo, 12,56. Agora, eu tenho 3,1, que multiplica 1000. Desta forma, nós temos 1, 2, 3 zerinhos. Eu preciso andar 3 casas à direita. Logo, eu só tenho mais uma. E eu vou completar com os 2 zerinhos que estariam sendo agregados a esse número, ao nosso resultado, obtendo assim 3.100. E aqui, no final, eu tenho 21, que multiplica 10.000. Como ele é um número inteiro, basta eu fazer assim, ó, associar 1 vezes 21, pensa, é 21? Eu coloco lá 21. Quantos zerinhos eu tenho? 4. Vamos agregar então à direita, 4 zerinhos, ok? E assim, nós vamos retomando então a multiplicação com os números decimais, com 10, 100, 1000 e assim por diante. Agora, a divisão. Anderson, o que muda, professor? Calma, vai mudar o seguinte. Eu vou deslocar a vírgula agora para a esquerda. Na multiplicação, nós vamos deslocar para a direita. Na divisão, nós deslocamos a vírgula para a esquerda. Vocês vão acompanhar de acordo com o que está escrito ali no nosso slide. Olha o exemplo. Veja, eu tenho 234 dividido por 10, ou seja, 1 zerinho. Só que agora eu ando para a esquerda. Eu tinha 234. A vírgula está aqui após o 4, ela não aparece. Eu vou colocar então 23,4. Andei para a esquerda. Agora, olha só. Eu tenho 1023 por 100. 1, 2 zerinhos. A vírgula vai andar para a esquerda. Olha, 1, 2. Ou seja, 10,23. E assim, nós temos agora o número decimal dividido por 10. Logo, eu tenho 1 zerinho. Desta forma, eu vou então andar para a esquerda, mas a vírgula está aqui
depois do zero, não tem problema. Passa essa vírgula à frente desse zero aqui, caminha para a esquerda e coloca um zero na sua frente, ok? Desta forma, nós vamos ter então 0,012, ok? E aí, para finalizar, o nosso último exemplo vai ser 23.761 dividido por 10.000. Olha, 1, 2, 3, 4 zerinhos. E eu vou andar 4 casas à esquerda. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 2,3761. Desta forma, meus amigos, nós podemos dizer que nesta aula nós aprendemos um pouquinho sobre os conceitos iniciais em relação à introdução aos números racionais. Veja bem o que o prof falou, conceitos iniciais. Tem muita coisa para se aprender ainda, ok? Então, hoje eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau!